Olá, meus amados irmãos, eu vos saúdo com a doce e gloriosa paz do Senhor. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Meus amados irmãos, nós estamos fazendo a pré-aula da nossa terceira lição, que traz por título A Ressurreição dos Mortos em Cristo. Eu confesso que é um assunto de grande responsabilidade e não é fácil de ensinar. Louvo a Deus pela vida do pastor Jean, que comentou essa revista, essa lição com tanto esmero, né, com tanto cuidado. Que Deus abençoe a vida do senhor. E eu vou lutar para não ser muito extenso na minha exposição, porque na verdade quem vai trazer o ensinamento assim mais minucioso é o professor da escola dominical no domingo. Mas nós vamos dar aqui umas pequenas pinceladas aqui da nossa lição e poderá também abrir o entendimento, né, de algum aluno que vai assistir, não os professores, né? Quem somos nós para dar uma lição para incentivar o professor? Isso aí tá descartado. Deus tem capacitado os nossos professores de uma forma especial. Mas aqui diz assim o nosso textuário: no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Veja aqui que há uma separação no toque da trombeta. Primeiro para os mortos, né? E depois nós seremos transformados também e seremos arrebatados. Você sabe que a ressurreição, nem todo mundo acredita nela, né? No tempo de Jesus tinha os saduceus, né? Tinha aqueles grupos religiosos que não criam na ressurreição. Os fariseus acreditavam. E você ensinar um assunto para quem não crê não é fácil, porque você tem que convencer aquela pessoa. Mas que o Espírito Santo, que ele é onisciente, ele é onipresente também, né? Onipotente, possa esclarecer a cada um. A verdade prática. Os que dormem em Cristo Jesus terão a primazia de ouvir o toque da trombeta primeiro e ainda precederão os vivos e subirão às nuvens para encontrar com Jesus. Então, quando nós chegarmos nas nuvens, os irmãos que morreram já estão lá. Eles vão subir primeiro e nós vamos em companhia atrás. Vai ser um dia de muita alegria, um dia de satisfação para os salvos. Porém, para os que perderem o arrebatamento, será um dia tenebroso, um dia de angústia, um dia de tristeza, um dia de desespero. E eu fico assim pensando, meus irmãos, o crente que não anseia, não tem assim a certeza do arrebatamento, ele é um crente incompleto na caminhada espiritual. Porque se prega na igreja sobre a vinda de Jesus, ele fica assim, preocupado. Será que eu estou preparado? Será que eu não estou preparado? Não é? Então, a gente tem que ter certeza. Mas, irmão Gaspar, como que eu vou ter certeza que eu estou preparado para o dia da vinda de Jesus? O Espírito Santo testifica o nosso espírito que somos filhos de Deus. Quando você comete um erro, você não se sente acusado ou acusada,
você não perde aquela alegria, você não perde aquele gozo. Isso é a consciência e o Espírito Santo dizendo, você cometeu infração, você precisa consertar, porque você não está preparado para o arrebatamento. Eu fico observando na igreja, que nós temos que observar, principalmente nós que somos obreiros, precisa observar as ovelhas, a igreja, além de nós, hein? É por isso que eu estava dizendo para o irmão, é difícil ser obreiro, gente. A responsabilidade de ser um evangelista, um pastor, qualquer um presbítero que se senta, principalmente aqueles que assumem aquela tribuna lá na igreja, imagina que todo mundo está olhando a gente ali naquele altar. E como que eu vou ter uma palavra para aquele povo se minha vida não está condizendo com a palavra de Deus? Né? Então, para nós a responsabilidade é grande, que a Bíblia diz, quanto mais é dado, mais é exigido. Então, a vinda de Jesus, ele será um momento de alegria para muita pessoa, de tristeza também para multidões de pessoas. Quantas pessoas que vivem na igreja, acompanhando o povo, vai à igreja, trabalha, vai nos mutirão, coopera na cantina, é um bom dizimista, cooperador, mas ele sente vazio da certeza, da convicção de subir no arrebatamento. Essa lição ela é pesada, mas nós temos que falar a verdade. Tem gente que ele é tão desconfiado que quando Deus começa a operar na igreja, ele já fica assim meio cismado, porque tem alguma coisa que está acusando ele. A Bíblia diz, se a nossa consciência não nos condena, maior é Deus, aleluia. Às vezes, quando alguém pega o desligamento por alguma coisa que ele sente acusado, e depois ele volta e diz, agora estou com a minha consciência limpa. O que é isso? É o Espírito Santo dizendo, limpa, te limpa porque a igreja vai ser arrebatada, prepara para aquele dia. Bem-aventurados são aqueles que ouvem a voz do Espírito Santo. Então, aqui a nossa leitura em classe diz assim, eis aqui vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Aleluia. No momento, no abrir e fechar de olho, antes da última trombeta, porque a trombeta soará, e os que morrer, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível, perecível, se revista da incorruptibilidade. E que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, dá então cumprir-se-á a palavra que está escrita. Tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o seu ferrão que maltratava, que feria, que matava? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Mas, graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Alguém pode pensar, por que esse versículo 56 diz que a força do pecado é a lei? Porque não havendo lei, não há pecado. Para que serviu a lei? Ela serviu de aio, ela serviu como um escravo que pegava na mão de uma criança do homem rico e levava para a escola todo dia e trazia, dizendo, aqui é a escola, aqui é a escola. Mas ele nunca aprendeu. Entendeu? Então a lei nos aponta o pecado.
Agora Jesus veio para nos redimir a graça do poder do pecado, não é? Então a força do pecado é a lei, porque ela só faz acusar, ela só faz sentenciar. Mas Jesus vem, perdoa, justifica e dá vida eterna. Aleluia. Glória a Jesus. Meus amados, a gente vai falando assim, a gente vai sentindo a alegria da gente ser liberto por Jesus. O crente precisa ter o prazer. Às vezes vou lendo aqui a Bíblia, eu vou lendo e a gente vai entendendo mais a palavra de Deus. Eu estava lendo o Apocalipse, que sempre eu gosto de ler a Bíblia, assim, começo do Apocalipse, teve vezes que eu pego do Apocalipse, vou a Gênesis, outras vezes eu pego do Gênesis, vou ao Apocalipse, mas todas as vezes que nós passamos, parece que o Espírito Santo clareia algo para nós, né? E eu estava lendo essa semana o Apocalipse. Foi para minha esposa. A gente lê a Bíblia, mas cada vez parece que ela clareia mais a nossa mente. Que é isso? O Espírito Santo. Meus irmãos, toda vez que eu pego a Bíblia para ler, eu falo, Espírito Santo, me ajuda a entender a sua palavra. Aleluia. Porque se ele não der o discernimento, se ele não fazer nós entender, a gente lê e parece que nada aconteceu. Mas quando o Espírito Santo está junto com a gente, ensinando, explicando, fazendo a gente sentir, a gente termina a leitura e a gente é abençoado. Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, molada de um lado e de outro, que penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medula. E é apta para discernir as intenções do coração. Aleluia. Se você ler a Bíblia com a ajuda do Espírito Santo, ela mesmo te esclarece como você está diante de Deus. Às vezes é preciso um texto ser repetido, como eu ouvi na escola dominical, o pastor falando sobre, tem gente que acha que não precisa ficar repetindo um assunto. Ora, meus irmãos, então se fosse assim, era ler uma vez a Bíblia e pronto. Não, nós precisamos ouvir cada dia mais uma porção, cada dia mais alguma coisa, para nós ficarmos inteirados da palavra de Deus. A Bíblia diz, quando Deus falou para Josué, não aparte de ti o livro desta lei. Aleluia. Glória a Deus. Nós precisamos ter prazer de ler a Bíblia. E orar por aqueles que Deus colocou como mestres, né? Tem gente que não sabe, não pode fazer uma coisa e tem inveja de quem faz. Ora, meus irmãos, se a pessoa, se todo mundo na igreja fosse escritor de revista, todo mundo fosse comentarista, onde estariam os professores, os superintendentes, onde estariam os alunos? Então Deus usa uns e usa outros para fazer a explanação daquilo que aquela pessoa foi inspirada por Deus. E aí agora a gente vai usar aquilo que ele escreveu e Deus vai usando a gente, outros, para transmitir à igreja do Senhor. Então vamos lá. Eu vou falar só os tópicos aqui, para mim não ser muito... Sabe de uma coisa? Quando você fica falando uma coisa muito tempo, uma pré-aula, por exemplo, ela chama pré-aula. É só um deslumbre, né? É um farol, um piscar de um farol sobre o assunto. Depois vem aquele que vai fazer a aula completa. Qual o propósito? Aqui a introdução diz assim: uma vez que o crente ressuscitarão, na segunda vinda de Cristo, ninguém sabe quando terá lugar a ressurreição dos crentes. Isto é, de conhecimento geral, haverá 2 ressurreições. A do justo e a dos injustos. E elas estarão separadas por um reinado de Cristo, que durará 1000 anos. E dentro desse contexto, que estudaremos a ressurreição dos mortos. Então, haverá a ressurreição na vinda de Jesus e haverá uma ressurreição também que acontecerá antes do novo céu e da nova terra. Este
essa ressurreição será para aqueles que estão lá condenados, mas terão de passar pelo juízo de Deus. Os dois tribunais de Cristo, né, que nós vemos, há um tribunal de Cristo que é só para especificar os galardão da igreja, e o outro tribunal é para condenação dos que não quiseram Jesus, mas eles não podem ser condenados, jogados no lago de fogo, sem passar pelo julgamento. Ninguém é absorvido ou ninguém é condenado se não passar por um julgamento. Então haverá o juízo de Deus. Jesus será o juiz para dizer: você vai para o inferno, não é inocente, você deixou de fazer isso, você fez aquilo que não podia, isso e isso, então você está condenado. Precisa de ter um precedente para saber por que foi condenado. Então, qual é o propósito do arrebatamento? Aqui é uma pergunta. Primeiro, ressuscitar os mortos em Cristo. Porque se não ressuscitar os mortos, não haverá arrebatamento. Não é isso? Então, primeiro, Paulo ensinou bem aos Tessalonicenses: irmãos, acerca dos que dormem, não quero que vocês sejam ignorantes. Não fique preocupado, né? Ah, meu Deus, que vai... Não, fique tranquilo. Porque os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que estivermos vivos, também seremos transformados num abrir e fechar de olhos e estaremos para sempre com o Senhor. Essa ressurreição não quer dizer que a pessoa que está lá fincada lá, de todo jeito, ele vai ressuscitar daquele jeito. Não, irmão. Isso aqui, simbolicamente, essa ressurreição dos mortos, Jesus não precisa usar mais aquela matéria velha que você foi enterrado lá, não. Porque para aquilo lá é perecível, aquilo acabou. Aí Jesus vai ressuscitar você. É um corpo incorruptível. Então não vai precisar mais desse osso velho, desse aleijado. Não, Deus sabe muito bem como é o seu corpo, como você é. E você vai se revestir, o seu espírito vai ser revestido de um corpo incorruptível. Aleluia. Semelhante aos dos anjos. Oh, glória a Deus. Às vezes aqui na terra, meus irmãos, nós passamos por dificuldades, enfermidades, problemas, né? Pessoas que são imputadas aos seus membros, às vezes morrem sem perna, sem braços. Será que eles vão ressuscitar assim? Não. Deus, lá no reino de Deus, não tem nada imperfeito, nada. Ah, fulano morreu cego. Não, isso aí acabou, a corruptibilidade. Tudo que é corrupto vai ficar aqui. Tudo que é corruptível. Mas quando você revestir do corpo incorruptível, aleluia, não haverá em você imperfeição. Glória a Deus. Amados irmãos, falar da vinda de Jesus, falar da ressurreição, isso é maravilhoso. E a gente que tem pessoas que morreram em Cristo, é o momento da gente ficar alegre, porque sabemos que nós vamos revê-los. Aleluia. E a pessoa, se fosse igual muitos pensam, que a sepultura vai... Não vai ser assim, não. Deus não precisa disso para fazer ressuscitar a gente, rebentar túmulo. Não, 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 não. Deus tem os seus jeitos de fazer. Se fosse assim, a pessoa que morreu queimada, que ficou só cinza, como é que isso ia ressuscitar? Então Deus não precisa, Jesus não precisa desses restos velhos aqui para formar um corpo para o arrebatamento. Não, Ele vai te dar um corpo incorruptível, santo, perfeito, aleluia, que não há incorruptibilidade. Segundo, transformar o corpo corruptível, que eu falei aqui. Qual o propósito do arrebatamento? Primeiro, ressuscitar os mortos em Cristo. Segundo, transformar o corpo corruptível, eu acabei de dizer. Pegar tudo que é imperfeito, tudo que é corruptível, tudo que não presta, fica aqui e agora ele vai se tornar um corpo incorruptível. Aleluia. Nós seremos como os anjos, não teremos mais barreiras, né? E nós estaremos a serviço de Jesus lá no milênio. Nós vamos ter um serviço para fazer também, glória a Deus. Então, transformar o corpo corruptível. Quando Jesus Cristo voltar, dará a sua palavra de ordem e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiros.
É o que eu falei em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16. Agora, em terceiro lugar, qual o propósito do arrebatamento? Trazer esperança na ressurreição. Aleluia. A doutrina cristã garante que a morte não é o fim. A sepultura não é o ponto final. O corpo adormece, mas a alma vai para junto do Senhor. Aleluia. Mas, irmão Gaspar, onde estão essas almas? Isso aqui é escatologia pura, essa lição aqui. A Bíblia diz que Jesus, quando ressuscitou, ele levou cativo o cativeiro. Olha, vamos entender um pouco. O que é levar cativo o cativeiro? Cativeiro é a gaiola, não é? Do pássaro, por exemplo. E o cativo é o pássaro que está dentro dela. Para vocês entenderem um pouco. Aleluia. Isso aqui é trazer esperança. Então, biblicamente, antes da ressurreição de Jesus, o Hades e o seio de Abraão eram juntos, perto um do outro. Então, um estava vendo o tormento do outro lá. Satanás botava lá, fica todo mundo aqui. Aqui é o lugar dos menos complicados, né? E aqui é o lugar dos mais complicados. O Hades, onde estava o rico, né? Na tormenta, na angústia. E o seio de Abraão, um lugar ao lado, que era tranquilo, não é? Mas eles estavam perto um do outro. Agora Jesus pega a gaiola com os salvos, aleluia, levou cativo o cativeiro. E para onde foi? A Bíblia diz que agora o paraíso estão debaixo do trono, aleluia. Não sou prova onde? A Bíblia diz em Apocalipse diz que as almas estão debaixo do trono. Senhor, até quando? O Senhor não vai julgar o nosso sangue? Até quando o Senhor não vai fazer justiça? Então, Jesus pegou lá e tirou de lá. Hades é Hades, paraíso, paraíso, aleluia. Então, agora Jesus vai trazer esperança. Qual a esperança? De todos que morreram em Cristo haveriam de ressuscitar, com corpo incorruptível. Aí nós vemos lá o capítulo 11 da Epístola Universal aos Hebreus, que diz que muitos morreram na esperança. Deus fez promessa a Abraão que ele seria pai de uma grande nação e tal. Abraão morreu, não viu esse povão. Mas ele morreu crendo que Deus, através dele, uma grande multidão se levantaria. E aconteceu. E aí, quantas promessas que foram feitas, os profetas profetizaram no passado, morreram sem ver, mas morreram na esperança. Então, o propósito do arrebatamento é trazer esperança na ressurreição. Aleluia. Se não for falar aqui, não fala muita coisa. Mas vamos aqui mais para frente. Nós falamos do terceiro ponto, né? Agora, vamos concluindo esse assunto aqui, que diz assim, Paulo é enfático quando diz, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Aleluia. Cristo só trará em sua companhia aqueles que estiverem com ele. É importante termos em mente que não é a alma que dorme, mas sim o corpo. A definição bíblica da morte pode ser encontrada em Tiago 2,26, porque assim como o corpo sem espírito é morto, né? Na morte o espírito deixa o corpo, que por sua vez adormece e deixa de funcionar. Se a pessoa aceitou a Cristo como Salvador, a alma e espírito vai para junto do Senhor. 2 Coríntios 5:8. A realidade da ressurreição é um consolo em meio à tristeza da perda de um ente querido, pois sabemos que ele terá consigo os que morreram em Cristo. Então, é alegria para nós que estamos vivos. É por isso que quando morre um crente, você vê as pessoas chorando, né, lá, mas você vê ninguém desesperado, arrancando os cabelos. Não, por quê? Porque nós sabemos que aquela pessoa morreu salva e ela voltará.
Jesus trará consigo. Aleluia. Ele ressuscitará e com corpo incorruptível. É por isso que nós não desesperamos. Eu já perdi pai, perdi mãe, né? E chorei, irmã, chorei, mas não desesperado, porque eu sei que eles vão ressuscitar com corpo incorruptível. Então, então o segredo do arrebatamento, primeiro, ressuscitar os mortos, segundo, transformar o corpo incorruptível e, em terceiro lugar, trazer esperança na ressurreição. Amém? Então está explicado aqui o segredo qual o propósito do arrebatamento, né? Agora vamos ver, quem subirá no arrebatamento? Uma pergunta. Primeiro, mortos e vivos em Cristo. Fique sabendo que lá no céu tem ordem, né? E só vai chegar lá aqueles que entrar pelo caminho. Não adianta. O céu não vai por atalhos, o céu não vai com ajeitadeira. Aqui na terra se arruma um advogado, o advogado mente, justifica a pessoa que matou o outro. Ele matou por isso, essa vez está mentindo. E a justiça aceita aquilo. Mas diante de Deus, não. Lá não haverá ajeitadeira, não. Então quem será arrebatado? Mortos e vivos. Este acontecimento envolverá todos os que morreram em Cristo. A igreja, os santos do Antigo Testamento, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, nos revela uma ordem na ressurreição. 1 Coríntios 5, 23 e 24. A primeira foi a de Cristo, simbolizando a primícia dos que serão ressuscitados com ele. A segunda, depois os que morreram em Cristo. Terceira, incluindo também crentes mortos no Antigo e Novo Testamento, João 11, 25, 26, Hebreus 11, 39, 40. A quarta, desculpa. A quarta, temos por último, ou melhor, 1000 anos depois, ressuscitarão os não salvos para condenação eterna. E em quinto lugar, entre as ressurreições dos salvos e dos não salvos, ocorrerão duas ressurreições. Veremos, primeira, as duas testemunhas, né, que estarão lá, morrerão, ficarão lá por uns dias, depois levantarão. Em segundo, e dos mártires da grande tribulação. Quando Jesus vier para arrebatar a igreja, existirão naqueles dias cristãos que estarão vivos e outros que já dormem no Senhor. Entretanto, ambos serão arrebatados. Este evento será a grande colheita do justo, desde Adão até o momento em que os salvos serão levados desta terra. Então, gente, vai ser muitos salvos. Muitos, milhares e milhares de pessoas salvas. Desde Adão até o dia que a trombeta tocar, vai ser muito. Agora aqui, por que Cristo arrebatará a igreja? Por que será? Para cumprir a sua promessa de redimir os nossos corpos corruptíveis, mortais, 1 Coríntios 5, 53, ressuscitar os mortos que morreram com ele, 1 Coríntios 5, 15 e 53, levar-nos ao novo lar e recompensar-nos, enfim, reinaremos com ele para sempre. Nós, os salvos, não temos nenhuma dúvida que a trombeta tocará para o arrebatamento e a ressurreição dos mortos no Senhor. 1 Coríntios 15, 52, 1 Tessalonicenses 4, 16. Atenção, a última trombeta não é a mesma que
as 7 mencionadas no livro do Apocalipse. As 7 trombetas representam para quem ficou na tribulação, uma manifestação do juízo de Deus. Então, não vamos misturar os toques das trombetas, né? Haverá essa trombeta em que Jesus buscará a igreja, né? E depois terá essas trombetas, mas não é a trombeta que fala que a última trombeta não é mencionada, que é as 7 mencionadas no livro do Apocalipse. Então, o toque da trombeta. Na Bíblia, as trombetas são usadas como vários objetivos, incluindo adoração, né? Nós vimos lá desde o Êxodo, trombeta de prata para isso, trombeta para o atalaia que vai tocar, trombeta para o arraial que vai levantar, trombeta para dizer que está pronto para sair para a guerra, trombeta para aviso de inimigo que está chegando, e assim várias trombetas, né? Que serão tocadas. Mas nós vamos aqui entender o toque da trombeta, somente os santos ouvirão por esta afinada pelo diapasão do Espírito Santo. Então essa aqui é uma trombeta especial, que só os salvos ouvirão, porque a afinação dela é feita pelo Espírito Santo. Então o mundo não vai ouvir, né? Mas o crente vai escutar. Olha, a trombeta está tocando. Aleluia. Glória a Deus. O Espírito Santo vai dizer, ei, escuta a trombeta. Só acorda, trombeta de Deus. Mas o outro está lá deitado perto dele, não vai escutar o que não está preparado. Ô, meus irmãos, glória a Deus. Vamos estar atentos à voz da trombeta. Vamos estar preparados, meus irmãos, para ouvir o toque da trombeta. Não vamos ficar espelhando em vida de A ou de B, não. Mas aproxima mesmo você de Deus. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Tiago escreveu. Vamos deixar a vida dos outros. Todo dia eu estava orando, dizendo, Jesus, não deixa eu ficar preocupando com a vida de A e de B, não. Ajuda eu a preocupar comigo. Me ajuda a consertar a minha vida. Nós todos temos defeito, meus irmãos. Às vezes nós focamos no defeito do irmão e nós estamos esquecendo de corrigir o nosso. Isso vai impedir ouvir o toque da trombeta. Mas quando nós estamos em plena comunhão, aleluia, nós estamos prontos para ouvir a trombeta, que o diapasão do Espírito Santo afinou para os salvos em Cristo. Então vamos aqui, 1, 2, 3, o toque da trombeta. Que nós falamos aqui, que será afinada, né? Somente os santos ouvirão, pois está afinada pelo diapasão do Espírito Santo. Então não há dúvida, não precisa ficar quebrando cabeça, porque só os salvos vão ouvir, e só os que estão mortos em Cristo também ouvirão e serão ressuscitados. Ó, vamos aqui, o item 3, estamos chegando no final, né? A ressurreição dos salvos. A primeira e a segunda ressurreição. 2 ressurreições são mencionadas nas Escrituras. Ambas são físicas, por natureza. A ressurreição dos salvos e a ressurreição dos não salvos, o apóstolo João tanto destacou nos evangelhos, que diz assim, como também no livro do Apocalipse 20, 1-6, que haverá 2 ressurreições. Na segunda vinda de Cristo, que se dará em dia e etapa distinta. Primeiro, a primeira chamada. Chamará para si somente os salvos pela fé nele. Esta é a primeira ressurreição. Ou a ressurreição da vida. Segunda, no fim dos tempos, poucos antes de Deus criar novos céus e nova terra, haverá outra ressurreição, chamada da segunda ressurreição, conhecida como ressurreição do julgamento, ou ressurreição dos desprezos eternos, como nós já falamos.
Entre esses dois acontecimentos ocorrerá grande tribulação na terra e o reino milenar. Então tem muitas águas para passar debaixo da ponte até chegar na última ressurreição, né? Aí vem o milênio, vem o salvo da grande tribulação, né? Até tem gente que eu também já falei. Eu quero corrigir. Eu já falei que o Espírito Santo, quando a igreja foi arrebatada, o Espírito Santo vai embora. Aqui é essa tristeza. Irmãos, a gente às vezes fala as coisas sem pensar, sem ver na Bíblia direito como está escrito. Se o Espírito Santo for embora no arrebatamento da igreja e não retornar, quem será salvo na grande tribulação? Porque quem convence o homem da justiça, do juízo e do pecado é o Espírito Santo. Portanto, ele é onisciente, ele não ausentará. Ele estará presente. Aleluia. Irmão Gaspar, vai ter muito salvo na grande tribulação? Nossa, como vai ter? Como você vai provar isso? A Bíblia diz que haverá uma multidão de gente, de vestes brancas, aleluia, com palma nas mãos, e alguém vai dizer, de onde estão vindo esses? Aí a voz vai dizer, esses são os que vieram da grande tribulação, que lavaram seu sangue nas suas vestes, no sangue do Cordeiro. Aleluia. Meus irmãos, será um período mais difícil, mais complicado, mas muitas pessoas vão conseguir, porque elas vão entregar suas próprias vidas, mas vão ser salvas através da grande tribulação. Então, que Deus nos guarde e nos dê graça, para nós estarmos preparados para ir na primeira. Porque se na primeira está difícil, que é a dispensação da graça. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, um presente. Tem gente que não consegue ir, gente. E quando vier a grande tribulação, você vai ter que dar sua vida, né? Ser martirizado, ser massacrado. Então, não fique esperando pela segunda chance, não. Vamos lutar para ir na primeira ressurreição. Jesus tem autoridade de ressuscitar mortos. Destacaremos, à luz da Escritura, 4 tipos de ressurreição. Tanto Jesus como Paulo escreveram a ressurreição dos pecadores para a vida eterna. O pecador não tem poder para salvar a si mesmo. Dessa maneira, não pode conferir vida em si mesmo. Deus, de que maneira podemos ser ressuscitados? Ouvindo a palavra de Deus e crendo no Filho de Deus. B. A segunda ressurreição mencionada é a do próprio Cristo. A morte não teve poder sobre ele, pois ele é o autor da vida. Jesus entregou a sua vida e depois tomou de volta. João 10, 17, 18. Pelo fato de ter vida em si mesmo, podemos compartilhar com todos que crerem nele. C. A terceira ressurreição citada é a futura ressurreição da vida, quando os cristãos serão ressuscitados dentre os mortos. João 5, 28, 29. Esta verdade maravilhosa é explicada em 1 Tessalonicenses 4, 13, 18 e em 1 Coríntios 15. D. A quarta ressurreição, mencionada é a ressurreição do juízo, João 5, 29. Essa ressurreição diz respeito somente aos não salvos e se dará pouco antes de Jesus estabelecer o novo céus e a nova terra. Deus abençoe a cada um de nós. Conclusão de que acontecimento tremendo será quando os mortos, grandes e pequenos, estiverem diante de Jesus Cristo. O Pai entregou todo o poder, autoridade e poder de julgar ao Filho. João 5:22. Concedeu-lhe autoridade para executar julgamento
aos ímpios. João 5:27. Hoje, Jesus Cristo é o Salvador, mas um dia será o juiz de todos. Meus amados irmãos, esse dia vai chegar, que Jesus já não é mais advogado, ele não vai te defender, ele não vai me defender se eu perder o arrebatamento. Mas vamos aproveitar hoje, como diz João, filhinhos, não pequeis. Mas se porventura você deslizar ou pecar, lembra que temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Deus abençoe a todos, Deus abençoe todos os nossos alunos, irmãos da Escola Bíblica Dominical, nossos colegas de pré-aulas, de leitura diária, e nossos comentaristas, nosso pastor-presidente, pastor Daí Gonçalves. Deus continue abençoando a sua obra até o dia que a trombeta tocar, nós subiremos ao encontro do Senhor. Fiquem todos na paz do Senhor.